Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Salmos 37 e 28. Salmos 37 e 28, que tem por tema como Deus encara a injustiça que sofremos. Amém? Glória a Jesus. Deus odeia a injustiça e a considera uma perversão de seu mundo, pois ele deseja que a justiça reine através das pessoas que o criou à sua imagem e semelhança. Amém? Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, infelizmente, estamos vivendo nos últimos dias, aonde a gente está vendo guerra, A Bíblia diz que haveria rumores de guerra, mas nós já estamos vivendo em uma guerra, seja ela física, emocional, comercial, é uma guerra que nós estamos vivendo e a Bíblia já vinha nos avisando sobre isso, não é verdade? Por exemplo, a guerra lá em Israel já vem durando um bom tempo, não é verdade? Mas, infelizmente, o que a gente vê é uma mídia corrompida, que só mostra a imagem distorcida. É isso que nós estamos vendo. Infelizmente, ali naquele país existe terrorismo, e o terrorismo ele se esconde através das pessoas inocentes, e só mostra aquelas coisas inocentes, mas eles estão ali escondidos. Então Israel, para se defender, teve que atacar alguns desses pontos, mas ali estava terrorista, usando o hospital, usando o supermercado, usando centros populares, tipo escola, mas ele estava infiltrado ali dentro. E, infelizmente, teve que morrer algumas não, milhares de pessoas inocentes, inclusive até criança, Mas a mídia só mostrou aquele lado, não mostrou o outro lado. E com isso, a gente sofre porque a gente vê pessoas inocentes morrendo, pessoas que não têm nada a ver com aquela situação, morrendo. Aí vem a pergunta, como Deus encara as injustiças que sofremos? Não é verdade? Enquanto isso, como Deus encara o que acontece no mundo e na nossa vida? Bem, Deus encara porque Deus ama a justiça, e a maioria daqueles povos, ou o povo do mundo inteiro, sofre desde o começo da humanidade. Desde o começo de Adão e Eva, que pecaram, e através daquele pecado, a tragédia se alastrou no mundo, o pecado se alastrou no mundo, e até hoje o mundo é do jeito que nós estamos vendo. Um mundo sem amor, um mundo cheio de ódio, cheio de injúria, de raiva, não é verdade? O amor ao próximo já se foi, e é assim que a gente estamos vendo o mundo nos dias de hoje, não é verdade? Mas eu quero dizer a você que fica comigo que eu vou te mostrar que Deus odeia a injustiça, Deus se importa com os que sofrem, e o sofrimento é uma realidade, mas a justiça perseverar. A justiça de Deus se manifesta de diferente forma, eu vou te mostrar também, não é verdade? E a melhor forma é a fé e a confiança em Deus, que são muito importantes. Amém? Glória a Jesus. Mas quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. E em seguida estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a vocês que está chegando pela primeira vez nesse canal e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube e digita o nome José Claudino. Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz como Deus encara a injustiça que sofremos. Na passagem de Salmos 37 e 28. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo o Salmo 37 e 28, que diz: pois o Senhor ama a justiça e não desampara
os seus santos serão perseverados para sempre, preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios serão exterminada. Amém? Glória a Jesus. Então, como eu te falei, a Bíblia demonstra que Deus é justo e se importa com os que sofrem injustiça, oferecendo-lhe esperança e força para perseverar. Embora a injustiça possa ser uma experiência dolorosa, Deus oferece consolo e a promessa de que, eventualmente, a justiça prevalecerá, seja nesta vida ou na próxima. Amém? Glória a Jesus. Então, assim, ele não é indiferente quanto ao que é certo e o que é errado. Ele odeia todo tipo de injustiça. Amém? A Bíblia diz que Deus sentiu-se magoado com o coração, como numa época do passado. A maldade tomou conta do mundo, como diz em Gênesis 5:6, não é verdade? Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal, tudo designou do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, então como é que Deus vê? Como é que a gente pode ter a certeza, não é verdade? Como podemos ter a certeza de que Deus odeia? Odeia ver o sofrimento da humanidade e dos homens. Veja mais uma prova. A Bíblia ensina que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, como diz em Gênesis 1:26, não é verdade? Do modo que nos tornemos boa qualidade para que Deus o tenha. O tenha, por exemplo. Você se aflige com o sofrimento de pessoas inocentes? Se você se importa com essa injustiça, esteja certo de que Deus se importa muito mais. Amém? Glória a Jesus. Aí você pergunta, e por que acontece? Foi como a gente falou. Acontece por causa da dureza do coração do homem, por causa do coração pecaminoso e por causa do ódio, a raiva, a injúria, a inveja, né? O homem é mais obediente aos prazeres do mundo do que às coisas de Deus. Não é verdade? Deus odeia a injustiça? Sim. A injustiça é o contrário à natureza e aos propósitos de Deus. Ao propósito de Deus, que é um Deus de amor, justiça e retidão. Não é verdade? E Deus se importa com os que sofrem? Sim, com certeza. A Bíblia relata muitas vezes que Deus se importa com os oprimidos e injustiçados e oferece consolo e esperança para ele. Amém? Glória a Jesus. E o sofrimento é uma realidade, mas a injustiça prevalecerá. Não é verdade? Com certeza, meu amado irmão. Com certeza. Bastamos que nós encaramos, não percamos a fé, estejamos firmes nele e lance todo o sofrimento e toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, né? Diz em 1 Pedro 5:7. Amém? Embora a injustiça seja uma realidade no mundo, Deus prometeu que, em última análise, a justiça prevalecerá e que aquele que sofre injustiça serão recompensados. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, a injustiça de Deus se manifesta de diferente forma, né? Você sabia disso? Ela se manifesta de diferente forma. Deus pode se manifestar sua justiça nessa vida através de providência e bênção, ou na próxima com recompensa e julgamento final. Amém? Glória a Jesus. E a fé? A fé e confiança em Deus são muito importantes. Nós precisamos confiar, precisamos acreditar, precisamos depositar nossa confiança em Deus sem voltar atrás. Não é verdade? Diante das injustiças é importante manter a fé e a confiança em Deus, pois Ele é justo e poderoso para agir em favor daquele que sofre. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, Deus não mudou. Ele ainda odeia ver o sofrimento
ou ver o sofrimento que há no mundo inteiro. Odeia também ver as pessoas sofrer. Ele odeia ver as pessoas sofrer. Ele tem cuidado de todos nós. Não é verdade? Bastamos a gente crer e confiar. Né? Crer e confiar. É fácil? Não, meu amado irmão. Mas você tem que entender que Deus se importa tanto comigo e com você, que a ponto de deixar o céu para vir ter te encontrado aqui na terra. Vindo, porém, em plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, como diz em Gálatas 4, 6 e 7. Não é verdade? Ele se tornou igual a você, para ajudá-lo em suas dificuldades. Amém? Fizeste, por um pouco menor que os anjos, de glória e honra, e o coroaste, e o constituísse sobre as obras das tuas mãos, como diz Hebreu 2, 7 e 8. Não é verdade? Ele deixa a sua vida por amor a você, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8 e 9. Amém, meu amado irmão? Eu sei, é doloroso a gente ver o que está acontecendo no mundo, mas, como eu disse, tudo aconteceu desde o início, né? Desde o pecado do homem e da mulher, a terra geme e sofre com dores de parto, não é verdade? Mas continue crendo e confiando que Deus odeia a injustiça e Deus ama a justiça. Amém? Agora, quero orar por você, mas antes de orar, deixa eu ler uma passagem que está no livro de 1 Pedro 5,7, 1 Pedro 5,10, 1 Pedro 5,10, que diz: Ó Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de ter sofrido durante um pouco de tempo, o restaurará e os confirmará, lhe dará força e porá sobre firme alicerce. Amém? Glória a Jesus. Então vamos orar. Senhor, consola-me, Senhor, nos momentos difíceis. Amém? Glória a Jesus. Senhor, ajuda-me a lembrar de te dar graça em tudo, Senhor, certo de que sempre estás no controle de todas as coisas. Sei que quando eu atravessar as águas, estarás comigo e os rios não me encobrirão. Amém? Glória a Jesus. Quando andar através do fogo, Senhor, não me queimará, nem a chama me deixará em brasa. Aleluia. Glória a Deus. Peço que tu, ó Deus, de esperança, me encha de alegria e paz, para que eu também transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque enviaste o Espírito Santo para ser meu consolador e auxiliador. Por isso eu te peço, Senhor, que ajude-me a lembrar disso nos momentos mais difíceis da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em Tua presença. Obrigado, Senhor, por mais um momento de oração. Senhor, meu Deus, eu te peço que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas Tuas palavras e visitado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, nos ajuda e nos dá força para passar pela tempestade, e que o Senhor esteja conosco. Aumenta a nossa fé, nos fortalece na caminhada e nessa jornada, para que nós venhamos te honrar e te glorificar, em nome de Jesus. Senhor, ajuda os enfermos, ajuda aqueles que estão se recuperando, ajuda aquele que precisa de uma porta de emprego, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu para que ele venha fazer sempre a Tua vontade. Senhor, meu Deus, eu te peço também que nos dê uma madrugada em paz, tranquila e restauradora da Tua presença, e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a Tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações. E compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.